Esses padrões web, basicamente HTML, CSS, JavaScript, HTTP, URL, eles são todos discutidos, propostos, elaborados e desenvolvidos por um grupo de empresas, de organizações, de universidades, que chama W3C, de World Wide Web Consortium. Então, quando você propõe um padrão para a web, vamos supor, uma atualização na HTML, né? Essa atualização ela implicará em ajustes ou atualizações de todos os navegadores, de todos os softwares usados para acessar a web. Da mesma forma, todas as tecnologias usadas na criação de páginas, nós estamos falando dos frameworks web, dos bancos de dados, talvez também tenham que ser atualizados. Então não é uma coisa tão simples que de repente alguém chega lá e fala assim, vamos mudar HTML, vamos criar uma versão nova. Porque o custo de atualização de todos os navegadores e de todos os servidores é muito alto, sem considerar o tempo necessário para que as pessoas comecem a atualizar suas páginas, os seus sites para a nova versão. Então, todas essas tecnologias, todos esses padrões são muito discutidos, muito bem trabalhados, e quem coordena esse processo é o World Wide Web Consortium, tá? É o W3C. O W3C foi criado pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da web. Na verdade, ele chefiou um grupo que desenvolveu toda essa proposta de World Wide Web, ou seja, da gente ter um serviço, talvez um grande universo de informação com aquelas condições específicas que nós já vimos, né? Você ter um único software cliente, poder acessar qualquer serviço de informação, qualquer servidor, de haver uma forma única de solicitar recursos por meio de URL, de haver uma forma única de você receber resposta, que são as páginas, combinando HTML, CSS, JavaScript, mais alguma coisa, de haver um único protocolo de comunicação, que é o HTTP. Então, lá no início da década de 90, final da década de 80, ele propôs essa arquitetura toda, que tem até uma imagem antiga, né, quando ele estava novinho, com um computador antigo, com uma página antiga, mas na medida em que a coisa foi crescendo, ele sentiu a necessidade de organizar o desenvolvimento da web. E um tempo depois, numa foto mais recente, Tim Berners-Lee fundou então o W3C e trouxe todas as empresas de tecnologia, de educação, então as universidades, institutos de pesquisa, às vezes até órgãos governamentais, para perto, para ajudar a construir isso junto. A filosofia do W3C é muito isso. Ele quer garantir que os padrões web atenderão a qualquer contexto de navegação. Por contexto de navegação, nós podemos considerar equipamento, né? Qual equipamento que é usado para fazer navegação. Hoje a gente tem smartphone, tablet, relógio, óculos, tem os computadores tradicionais, os mais diversos portes. Idioma, restrições de pessoas com dificuldades visuais ou auditivas, também evitar problemas culturais. Um exemplo, em determinados idiomas a gente lê da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. No nosso idioma a gente lê da esquerda para a direita. Isso não deveria ser um impedimento para a construção de páginas. Então Tim Berners-Lee manteve esse grupo discutindo tecnologias, nem sempre com muito consenso, né? Foi o caso da HTML5, que eles não aprovaram a ideia, e a HTML5 foi desenvolvida por fora, por outro grupo. E aí, de repente, o W3C percebe, não, nós erramos, vamos trazer isso para cá. Então, Tim Berners-Lee é o grande motivador, impulsionador, criador dessa história toda, e o W3C é a entidade que garante haver espaço para discussão, reflexão, análise de novos padrões, né? Padrões como HTML e CSS, por exemplo. Cada discussão organizada pelo W3C é feita por meio de grupos. Então existe o grupo da acessibilidade, o grupo da HTML, o grupo de dispositivos móveis, o grupo de agentes inteligentes. Esses grupos vão sendo criados e dissolvidos de acordo com a necessidade. Mas esses grupos têm como objetivo discutir novas alternativas de padrão e eles têm um certo fluxo para trabalhar com os padrões, né? Então, existe um percurso que cada padrão deve percorrer. O primeiro é o relatório técnico do grupo. O grupo já trabalhou muito naquilo, já discutiu e faz uma análise técnica, faz uma
uma proposta de algo, de um padrão que possa ser interessante para atender a uma determinada necessidade. Esse relatório técnico vai dar, então, início a uma discussão muito intensa no W3C, em que as empresas ou as entidades começam a participar e a discutir, até chegarem ao esboço de algo que não seja só o esforço de um grupo, mas sim um esforço coletivo, que você possa dizer do W3C, que é, então, o Working Draft, né? É como se fosse uma versão preliminar, ainda em construção, em que a gente ainda pode propor alterações. Depois que isso é aprovado, ele se torna um candidato à recomendação. Recomendação é padrão. Então, vira padrão na forma de uma recomendação. Quando ele se torna candidato à recomendação, obviamente, você já está com uma proposta pronta. Pode sofrer um ajuste ou outro, sim, mas não é mais desejável. Quando estava em trabalho, na versão de esboço de trabalho, é que seria interessante fazer alterações. Mas se a proposta não estiver boa, realmente ele tem que voltar ao estágio anterior. Então, o candidato à recomendação é para dar espaço para todo mundo se manifestar e consolidar ou não aquela proposta. Quando ele é aprovado como candidato à recomendação, ele vai, de fato, para uma espécie de uma aprovação final, de uma chancela final. Ainda dá tempo da gente voltar? Sim. Não desejável, mas sim. Essa proposta de recomendação, ela já começa a envolver a produção de soluções específicas, de tecnologia específica, né? De atualização em navegador, de atualização em servidor, e por aí vai. Até virar, de fato, uma recomendação. Isso quer dizer que está aprovado, está valendo, né? Note que daqui para cá podem passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, e pode ser até, e é o pior caso, que aquela necessidade desapareça e aquele padrão morre. Aquela conversa morre no meio do caminho, porque surgiu outra coisa muito mais legal, e aí não tem sentido continuar aquilo, né? O nosso padrão mais antigo, sem sombra de dúvida, é HTML, que já está completando várias décadas de existência, começando lá nos anos 90. Mas a HTML5, por exemplo, ela levou mais de 10 anos sendo trabalhada, né? Passando por esse ciclo. E algo que parece tão óbvio, assim, a HTML é a essência da web, deveria ser a coisa mais intensa, todo mundo concentrado. Exatamente por isso, tanta resistência em fazer alterações a qualquer hora ou desnecessariamente. Porque se ela é a essência da web, tudo que foi gerado em torno dela acaba tendo também que ser alterado, se ela for alterada, né? Aqui dá para a gente ver alguns desses padrões com seus tempos em cada estágio, né? Então aqui, a gente pode pegar HTML5, a gente não tem uma data precisa da sua primeira versão de esboço, porque ela foi feita fora do W3C. Lembra que eu disse que o W3C recusou? Bom, mas aí ele volta para o W3C em determinado ponto e aí a gente tem uma versão final desse esboço ali em 2011, se torna um candidato à recomendação em 2012, mas só nessa fase de candidato à recomendação até virar uma proposta para aprovação, passam-se 2 anos quando finalmente é aprovado como recomendação. Aí logo depois, olha só, vem o HTML 5.1 com alguns pequenos ajustes e é muito ruim, porque isso começa antes mesmo da HTML estar pronta. Mas o que é interessante observar? Que uma vez que ele está caminhando para ser aprovado, você não fica mais fazendo alteração aqui, mas aí surgiu uma nova versão, uma extensão para tratar de questões específicas e que seguia um fluxo paralelo, né? Mesma coisa aconteceu aqui, notem. A CSS 2.1 ela foi criada lá em 2006 e teve um tempo de maturação, né, de aprovação muito rápido, foram só 2 anos. É claro que ela traz alguns poucos ajustes à CSS 2.0 e à CSS 1. A CSS 2.0 não durou nada até. Mas ela sofre uma revisão em 2010, né, então surge como uma atualização daquele padrão, diferente daqui de uma nova versão, tá? Aqui é uma atualização. Mas você vê, há um fluxo que começa de novo, percorrendo todas essas etapas, né? E aqui, a versão 3 da CSS, ela foi desmembrada. Não existe uma CSS para cobrir todas as alternativas de formatação de documentos ou de seleção de elementos para formatar. Então, começam a surgir módulos
pedaços da CSS desmembrados para que aquela discussão possa ser mais ágil, e aqui foram 12 anos, mas que a ideia era que fosse mais ágil e que ela pudesse que ela não precisasse ser alterada se outros elementos da CSS fossem alterados. Ok? Então a CSS foi desmembrada para virar padrões específicos, pedaços específicos. Uma observação interessante aqui, que não sei se você percebeu, é que eu tinha aqui um working draft, e aqui precedido pelo termo first public. Quer dizer o seguinte, o working draft às vezes fica trabalhado sendo trabalhado internamente, e em determinado momento eles apresentam para o público, né? E aqui eu tenho o last call. Esse working draft ele vai tendo datas de aprovação. Então eu falo assim, olha, vamos receber comentários até o dia 1º de janeiro do ano que vem. Chegando naquela data, eles vão reescrever, então foram comentários, eles vão reescrever o padrão, perdão, eu apertei aqui, eles vão reescrever o padrão e vão publicar uma nova versão, né? E vão atualizando aqueles esboços, aqueles working drafts. Em determinado momento ele fala, chega de alteração, a gente precisa transformar isso num candidato à recomendação. Então, última chamada, comentários finais, para a gente poder migrar para cá. E da mesma forma, todas as outras etapas também vão ter os seus last call, né? Aeroporto é o melhor exemplo, a última chamada para o voo tal, quem não vier agora, perdeu, né? Aqui também, faça comentário agora, não fez, perdeu. Mas seria interessante a gente dar uma navegada pelo site do W3C para ver como as coisas estão organizadas lá. Vamos lá? Então aqui nós temos a página principal do W3C. Ela traz, obviamente, informações sobre as novidades, sobre padrões que estão sendo lançados, sobre projetos novos e, às vezes, até sobre materiais que estão sendo construídos pelo W3C para o aprendizado das novas tecnologias, né? Especialmente eventos feitos pela entidade. A parte de padrões é a mais interessante, é lá que nós vamos encontrar a sintaxe do que a gente pode fazer na web em HTML, CSS e em parte JavaScript. Não tem uma fonte melhor de informações sobre os padrões web que o próprio site do W3C. Então aqui eu tenho padrões específicos para diversos projetos na web, como a própria web semântica, mas os padrões HTML e CSS eles estão aqui nesse conjunto de padrões para desenvolvimento de páginas e aplicações web. Especificamente aqui, olha, eu acho os padrões HTML e CSS, uma breve descrição do que são esses padrões. E eu posso entrar aqui no de HTML especificamente e buscar a especificação da HTML. Nessa especificação eu tenho exatamente o padrão como está na forma de uma recomendação publicada em 28 de outubro de 2014. Né? Aqui na especificação eu tenho algumas informações sobre a condição do documento, dizendo sobre esse estado, se ele está como candidato à recomendação, ou em aprovação ou outra forma, às vezes fala de padrões relacionados, né? Até aqui dá para ver que essa discussão ela é antiga, começou lá em 2005. Bom, então aqui eu tenho toda a apresentação da HTML e ela é muito extensa na medida em que ela traz tudo, até sobre a forma como eu represento datas, números, cores, quais são as palavras reservadas, antes de eu entrar na discussão dos elementos específicos, que aí sim começa aqui, né? Então tem modelo de conteúdo, muita coisa que a gente tem que entender antes de sair desenvolvendo os nossos sites e que fazem parte do nosso curso. Mas aqui eu tenho então os elementos da página, os elementos de um documento HTML, o elemento raiz, que é o HTML, os elementos que vão para um cabeçalho e os elementos que vão para o corpo do documento. Como a ideia aqui é só ter uma primeira visão da especificação e até que você possa mais tarde acessá-la, vamos olhar um único elemento específico e a gente pode pensar aqui talvez num elemento de parágrafo, que é o mais básico, o corpo de texto, que a gente usaria. Né? Então aqui ele já me trouxe para um
trecho do documento, né? Essa é a página, é a groupingcontent.html, o recurso é groupingcontent.html, e ele me jogou já para o fragmento, ou para a seção que trata do parágrafo, né? Eu tenho mais coisa para cima e mais coisa para baixo. Como a gente viu lá na especificação de URL, eu posso pular para uma seção específica ou para um fragmento específico do documento. Então aqui ele me fala tudo sobre o elemento P, que tipo de conteúdo ele tem, que contexto que ele pode ser usado, né? Ele pode me dizer algumas particularidades, por exemplo, a tag P, a etiqueta de fechamento, né, de final, ou a tag de fechamento do elemento P pode ser omitida se o P for imediatamente seguido por esses outros elementos. Então eu tenho muitas informações sobre ele. Se eu for usar esse elemento em JavaScript, qual que é a interface que o representa, né? Então está aqui um HTML Paragraph Element, né? Isso a gente só vai ver lá na hora de trabalhar com JavaScript. E uma coisa muito interessante é que eu tenho exemplos de uso, né? Então para todos os elementos HTML eu vou achar exemplos de uso aqui. E combinações com outros elementos, e por aí vai, aqui eu já estou passando para o elemento HR. Ou seja, a especificação é indiscutivelmente a melhor fonte de informação sobre os elementos da HTML, da CSS e de tantos outros padrões, né? E, portanto, vale sempre a pena manter uma visita periódica ou assinar a lista de notícias do W3C, porque quando sair uma notícia dessa, né, que o W3C está chamando as empresas de tecnologia para apresentarem implementações do módulo Flexible Box Layout da CSS, aí você pode participar, você consegue saber o que está acontecendo, novos padrões que estão sendo pensados, melhores práticas de uso dos padrões e muito mais, né? Ou seja, essa é a nossa principal fonte de informação e ela não pode ser substituída por livros, por cursos e por outros materiais.